pilotos, começando mais um vídeo no canal, direto aqui da nossa nova sede, que não está pronta ainda, mas está nos finalmente aqui, a gente já está trabalhando aqui dentro. E hoje o vídeo vai ser bem legal para quem gosta do conteúdo técnico, porque vocês estão vendo aqui que a gente está com a nossa Cocodrilo, nossa ZX14, em cima do dinamômetro da Dynatron. E o que nós vamos fazer hoje, pessoal? Hoje é dia de acertar essa moto, fazer o acerto de uma coisa que muita gente tem curiosidade. A gente vai falar muito sobre sonda, valores de sonda, valores de ponto de ignição para tirar mais potência dessa moto. Mas por que eu vou fazer o acerto dessa moto hoje? Eu acabei, quem me acompanha lá no Instagram, se você não me acompanha, a gente lá no Instagram, meu Instagram é Murilo MG87. Essa moto ela tinha uma bomba de combustível que determina pressão de combustível, determina também fluxo de combustível, que vai influenciar diretamente no acerto e nos tempos de abertura de bico. E a gente tinha uma bomba nessa moto que acabou perdendo pressão, consequentemente perdeu fluxo, perdeu vazão, e a gente acabou perdendo um acerto dessa moto. Um acerto de combustível com 3 bar de pressão é X, um acerto de combustível com 2 bar e meio é outro, e é exatamente o que aconteceu com essa moto. A pressão de combustível dela era sempre fixa com 3 bar, e do nada a bomba de combustível começou a estragar, começou a piorar, os filtros da bomba começaram a estragar, e essa bomba caiu a pressão de 3 bar para 2 bar e meio. O que eu tive que fazer? Eu tive que trocar a bomba dessa moto. E para ser rápido aqui com vocês, eu instalei uma bomba completa, um conjunto de combustível completo dessa moto de Kawasaki Ninja H2. O que aconteceu? A pressão de combustível dessa moto, que antes era 3 bar, agora subiu para 3 bar e meio. Por quê? Porque a bomba de combustível da H2 ela tem um regulador de pressão interno, e a pressão da H2 é 3 bar e meio. Pra gente vai ser bom porque é uma moto muito potente, é uma moto nitro, ela demanda mais fluxo de combustível. Então hoje a gente tem uma pressão um pouco maior, a gente vai ter que refazer o acerto do zero. Então, meu amigo, você que gosta de conteúdo técnico, quer entender como acertar uma moto, fazer uma mistura ar-combustível perfeita, calibrar os pontos de ignição de uma motocicleta em valores perfeitos para máxima potência, pega aí sua Aris Beer, pega a sua tubaína Frisbee aí, senta no sofá e vem comigo pro vídeo. Então, piloto, seguinte, vamos começar o acerto da nossa ZX14, nossa Cocodrilo Nitro. Para quem conhece o histórico dessa moto aqui é a famosa devoradora de BMW S1000RR. Os donos de BMW ficam loucos com um trambolhão desse aqui andando na frente de uma moto zero que custa 4, 5 vezes o valor dessa moto aqui. Mas fato é o seguinte, vamos começar o acerto dessa moto. Ferramentas que nós precisamos de cara. É indispensável o uso de uma máquina igual essa daqui, um dinamômetro. Pessoal, foi-se o tempo em que o preparador ficava de ouvido acelerando a moto, vum, 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 e ouvia a evolução da RPM e tal. Pessoal, eu não estou dizendo que isso é impossível, mas para mim, minha opinião, isso aí não funciona. Hoje, se você não tiver um equipamento capacitado, equipamento apropriado para você fazer os testes e ter gráficos para saber se a moto está ganhando potência ou não, se você não tiver dados, se você não tiver informações para saber se você está no caminho certo e ganhando potência, não tem como você ser assertivo no seu acerto. Então, pessoal, o equipamento da Dynatron hoje é fundamental para fazer o acerto. Esse equipamento ele oferece uma série de funcionalidades que eu vou falar para vocês no decorrer desse vídeo, para que você possa fazer um acerto perfeito da sua motocicleta ou do seu carro. A Dynatron fabrica dinamômetros para kart, para caminhão, para carro e também para motos. Esse aqui é o último modelo, é a última geração de dinamômetros da Dynatron para motocicletas. Esse é um dinamômetro A4 Plus com célula de carga. Aí vocês vão me perguntar, mas Murilão, o que é a célula de carga? Pessoal, célula de carga nada mais é do que esse conjunto aqui, que é o conjunto de freio. A gente vai começar o acerto da moto, a gente vai trabalhar primeiro sem carga e depois eu vou colocar o freio eletromagnético para oferecer uma resistência, talvez para simular a resistência que o chão iria impor para esse motor, para essa moto, para vocês entenderem que com carga, quando o motor é demandado mais carga, ele tem que fazer mais força, ele precisa também de mais combustível. A gente vai começar fazendo o acerto sem carga. Então, equipamento fundamental é o dinamômetro, equipamento fundamental também é esse daqui, é você ter uma ECU programável ou você ter um software, você ter uma ferramenta que permita você editar as tabelas de combustível, editar as tabelas de RPM e editar as tabelas também de ponto de ignição. Essa moto aqui ela tem uma ECU programável, essa moto ela conta com uma Feeltech, uma FT550, uma ECU de última geração que controla todas as funções dessa moto, combustível, ignição, rotação, faz o controle do nitro progressivo também, o controle das trocas de marcha do air shifter. Para você que adora motos aí, que dá um tiro na troca de marcha, essa moto aqui dá uns tiros absurdos na troca de marcha, e tudo isso é gerenciado pela FT550, e é através da FT550 que nós vamos editar os parâmetros, editar os dados, para que a gente possa ter o maior número, o maior ganho de potência possível nessa moto. Então, bora começar o acerto. E piloto, seguinte, vamos iniciar o acerto dessa moto, e para a gente iniciar o acerto, o que a gente precisa? A gente precisa de informação, a gente precisa de dados. Então vou gravar um log da Feeltech ali para saber como tá, principalmente a mistura ar-combustível.
mas eu preciso saber os valores base de potência dessa moto, com gráficos de potência, com gráficos de torque e gráficos de sonda também de queima de combustível, para saber se a gente está na direção certa ou não. Então eu vou dar algumas passadas na moto aqui. Agora atenção às passadas, porque a moto está totalmente fria e vocês vão ver que a moto fria ela não dá a mesma potência da moto aquecida. Então a gente vai passar a moto várias vezes no dinamômetro até tirar o máximo de potência em função da temperatura que o motor trabalha. A gente vai tirar o máximo de potência em função da eficiência térmica, que eu gosto de falar. Às vezes você vai passar a moto, vocês vão ver aí na prática. Eu vou passar a primeira vez a moto, vai dar, por exemplo, 185 cavalos, a segunda passada 188, a terceira 190, a quarta 192 e a quinta passada a moto vai começar a perder potência. Então, os valores de potência que nós vamos considerar são os valores de máxima potência em função da temperatura que está trabalhando a moto. Então, bora passar essa moto no dia. Time, seguinte, motoca já está amarrada no dinamômetro. Aqui nós temos o dash da Feotec e aqui nós temos um condicionador de som da Nando. Daqui a pouco a gente vai falar bastante sobre ele e observe bastante esses números que ele apresenta na hora da passada. E daqui a pouco a gente vai falar mais sobre valores de sonda. Todo mundo quer saber quais são os valores de sonda de máxima potência. A gente vai falar muito sobre isso no vídeo de hoje, mas já fica de olho nos valores de sonda dessas passadas. Pessoal, eu tô rindo aqui porque eu tô gravando o vídeo e tá tendo uma obra do lado aqui, ó. Bem, o cara tá aqui com uma marreta, ó, descendo a lenha aqui, ó. Olha aqui. Mas vamos lá, se ele parar de marretar, a gente vai chegar no objetivo. Pessoal, é o seguinte, por que eu falo que a gente precisa de informações confiáveis para começar um acerto? Vocês estão já careca de saber que a moto fria ela não dá a mesma potência da moto quente. Mas, Murilo, varia muito assim? Vem aqui para vocês darem uma olhada, ó. Essa linha vermelha é a linha da primeira passada que nós demos com a moto. É a mesma moto, é o mesmo acerto, é a mesma mistura ar-combustível, é tudo absolutamente igual. Você vai querer falar ali? Começou outro lado. O pessoal, obra aqui do lado da sede é um negócio louco. Mas é o seguinte, entre uma passada e outra, com a moto exatamente igual, o mesmo combustível, a mesma correção do dinamômetro, tudo igual, olha a diferença de potência. A primeira passada, ela deu 187 cavalos na roda. E a segunda passada deu 197 cavalos, não mudou absolutamente nada na moto, mas a eficiência térmica, a temperatura que o motor trabalha, ele vai proporcionando um aumento de potência até chegar no batente. É por isso que eu passo a moto várias vezes até a moto começar a regredir na potência. Murilo, como assim? 190 cavalos, 192, 195, 196, passei mais uma 195, a moto começou a voltar para trás. Não adianta ficar insistindo e judiando da moto uma temperatura que ela não vai mais trazer potência. Então, em determinadas faixas de rotação, a diferença é brutal. Aqui onde tinha 175 cavalos na primeira passada, na última, na sexta passada, ela já deu 192 cavalos. São mais de 15 cavalos a mais de diferença só de uma passada para outra. Então, quando a gente vai fazer um remap, quando a gente vai querer tirar o máximo de potência, quando a gente vai querer fazer uma moto correr para competição, para alto nível,
as informações, os dados que a gente tem que ter de potência, os dados base, eles têm que ser justos, eles têm que ser dados confiáveis. Então, qual é o valor de potência máximo dessa moto hoje, nessas condições, nessa temperatura, com esse ajuste, com esse combustível? É 197,2 cavalos na roda. E o dinamômetro da Dynatron, ele também passa as informações de torque. E vamos ver como é que está essa moto de torque. Vamos selecionar aqui o torque no motor. Essa moto ela teve um máximo na sua melhor passada de 17,3 kgfm metro de torque. Meu, é muito torque, é uma ZX14, é um motor 1.400 cilindradas. Vocês estão acostumados aí com uma BM que dá 10, 11, 12 kg de torque, aqui dá 17, sim, dá 17, é um motor bem maior, tem muito mais cilindrada. E na primeira passada, essa moto apresentou um torque máximo de 16,3 kgfm metro de torque, exatamente 1 kg de torque a mais. Então, você que tem dinamômetro, você que opera dinamômetro, você que faz remap, você sabe. Não se engane, as informações para você começar o ajuste, para você começar o acerto, tem que ser informações confiáveis. Entendido isso, nós estamos com 197 cavalos na roda, vamos começar a trabalhar na moto e vamos entender se a gente precisa pôr mais combustível ou menos combustível, que já é uma outra etapa. Vamos lá. Então, time moto passada no dinamômetro, informações que vão ser determinantes agora para a gente colocar mais potência nessa moto ou tirar potência, é a mistura ar-combustível, é a famosa sonda que todo mundo quer saber quais são os valores de sonda perfeitos para o meu motor correr. E ao decorrer desse vídeo vocês vão entender que não existe valor perfeito de sonda para esse motor e para aquele. Cada motor, cada projeto exige um valor de sonda de máxima potência. Vai depender de N fatores, se o motor é turbo, se o motor é aspirado, se o motor tem uma alta taxa de compressão, se o motor é blower, se o motor... Entendeu? São N fatores que podem influenciar nos valores de sonda que você vai usar no seu motor. Para a gente começar a entender o que é o fator lambda. O fator lambda, ele vai dizer de uma maneira bem simples, tá, pessoal? Quanto de mistura ar-combustível tem dentro do escapamento, quanto de oxigênio livre tem dentro do seu escapamento. E como é que a gente faz essa medição? Vem aqui. Vocês estão vendo que aqui tem uma sonda wideband, isso aqui está se comunicando com a Feltec em tempo real. E essa sonda vai dizer pra gente, pessoal, de uma maneira bem simples, tá? Vai ter especialista que vai falar, Murilo, mas você explicou da maneira errada, eu quero explicar de uma maneira que todo mundo possa entender. Quanto de oxigênio livre tem dentro desse escapamento, e isso vai determinar se a mistura está mais rica ou se a mistura está mais pobre. E a linearidade, a constância nos valores de sonda vão definir um motor mais potente ou um motor menos potente. Uma câmara de combustão que vai trabalhar numa temperatura mais alta ou uma câmara de combustão que vai trabalhar numa temperatura mais baixa. Em geral, de maneira simples, pessoal, motores mais tecnológicos, motores mais eficientes, eles conseguem andar com uma sonda mais pobre e mesmo assim ter uma potência ok. Motores mais antigos, motores menos eficientes, eles têm que andar com uma sonda um pouco mais rica. Isso não é uma regra, tá, pessoal? Isso é o que eu observo passando as motos no dinamômetro aqui ao decorrer de anos e anos. Tudo que eu estou passando para vocês de informação aqui, só lembrando que eu não sou professor de nada, eu não estou dando aula de nada, tudo que eu estou passando aqui para vocês são informações que eu adquiri e durante anos trabalhando com motos e pilotando motos em competição. Então agora vamos entender um pouco mais sobre valores de sonda. Pessoal, o que é mais rico, o que é mais pobre? Uma moto dessa daqui, por exemplo, eu já passei várias vezes no dinamômetro, eu sei quais são os valores de sonda que esse motor aqui gosta na gasolina comum, que é o combustível que a gente está usando hoje. Essa moto ela gosta de queimar entre 86, 87, 88 até 0,90 de fator lambda. Tem outras unidades de medida que são usadas em outros países, por exemplo, a medida AFR, que é Air Fuel Radio. Essa medida é muito usada nos Estados Unidos, mas aqui o que a gente usa, os valores que a gente vê aqui são em fator lambda. Agora explicando de uma maneira super simples para você saber se a sua moto está rica ou se a sua moto está pobre. Defina um valor na sua mente como 0,80 de fator lambda. Acima de 0,80 a mistura ela começa a empobrecer. 0,85 é mais pobre que 0,80. 0,90 é mais pobre do que 0,85. Mas não é porque você está andando com 0,90 no seu motor na gasolina que você está andando pobre. Não existe sonda pobre ou rica. Existe sonda ideal para o seu motor. Murilo, como que eu sei qual é o valor de sonda que o meu motor gosta? Quer aprender de um jeito super simples? Se você está ganhando potência, se a potência está crescendo, você está acertando. Tanto em misturar combustível quanto em ponto de ignição. Como a gente vai começar falando aqui em misturar combustível, vamos falar só sobre ar combustível e depois ponto de ignição a gente vai deixar para o final. Então o dinamômetro ele tem uma sonda wideband exatamente igual à sonda que eu tenho aqui no meu escapamento. E essa sonda faz a medição da misturar combustível e me traz aqui no gráfico, que é essa linha aqui branca que vocês estão vendo na tela.
E quando a gente vai deslizando o cursor, a gente vai vendo os valores de sonda que a gente tem. Por exemplo, a hora que eu enfiei a mão, ó, eu estava próximo de 3.000 RPM. A moto ela deu uma bela de uma empobrecida, foi para 1,04 de lambda. Isso é normal na aceleração rápida, não tem problema. Isso aqui dificilmente você sente na pilotagem, você enfia a mão e sente a moto falhar. Isso aqui é uma coisa completamente normal. E depois aqui perto de 3.400 a sonda ela já vem se estabilizando. Com 0,87, 0,86, aqui ela dá uma enriquecidinha, vem para 0,84, depois ela empobrece. Agora veja como a sonda interfere diretamente nos valores de potência do seu motor. Aqui a gente tinha uma sonda de 0,87, lembra que eu falei que 0,85, 86 até 0,90 essa moto gosta. Aqui perto de 6.000 RPM, o que aconteceu? A moto empobreceu muito, ó. Ela veio para quase 0,99, 100 de fator lambda. Vocês estão vendo que esse gráfico aqui, ó, ele estava bem progressivo enquanto a moto estava com uma queima aceitável, com uma sonda aceitável, e de repente quando a sonda ela empobreceu, a potência na hora ela também caiu. E depois que a mistura ela começou a se estabilizar e voltou no valor aceitável, o gráfico de potência ele começou a ser coerente mais uma vez. Então, só de interpretar esse gráfico, a gente vê que isso aqui não faz bem para o nosso motor. Uma sonda de 100, nesse caso aqui, não faz bem para o nosso motor. De maneira geral, 100 de sonda, pessoal, é extremamente pobre. Dificilmente você vai fazer um motor correr com uma sonda de 100. Então, basicamente, começar o acerto de uma moto dessa daqui é fazer um acerto de sonda, identificar qual é o valor, qual é a sonda de máxima potência, com que sonda essa moto, com que valores de sonda essa moto oferece o máximo de potência e tentar reproduzir essa sonda de maneira linear durante toda a faixa de RPM. Então, traduzindo em miúdos, de maneira bem simples, a gente vai tentar fazer essa linha aqui ficar muito mais reta, perto de onde? Perto de 85, perto de 86. E depois que eu estabilizar essa linha, deixar a sonda constante, aí eu vou brincar com ela, eu vou tentar mandar para 87, para 88, para 89, para 90, vou mandar para 84, e aí sim eu vou descobrir quais são os valores de máxima potência do meu motor e não do seu amigo, do seu cara que você vê na internet, o vídeo que você viu da Argentina. A gente tem que descobrir o valor de máxima potência de sonda, os valores de máxima potência de sonda para cada caso, para cada motor, para cada combustível, para cada condição. Então o que a gente vai fazer agora é abrir o log da Fueltech e mexer nos mapas de combustível. Para quê? Para tentar deixar essa linha de sonda aqui, esse gráfico de sonda mais linear. Então bora agora para os gráficos da FT. E piloto, seguinte, assim que eu comecei a fazer ali os mapas da Fueltech, eu vi que a malha fechada, isso é um recurso que a Fueltech oferece para a gente, para ajudar o preparador, para deixar o negócio mais fácil, estava ligada. Então, aquela sonda que vocês tinham visto antes, ela estava com a malha fechada. O que é a malha fechada? Explicando de uma maneira super simples, você coloca o alvo de sonda que você quer, por exemplo, eu quero 0,85 e a Fueltech vai fazer de tudo para deixar a sonda o mais lisa possível em 0,85. Isso aí ajuda muito na hora de fazer o mapa, porém, é uma coisa que eu particularmente gosto de funcionar só depois que o mapa já está pronto. Então, eu desliguei a malha fechada e aí o mapa piorou pra caramba, a sonda acabou piorando bastante. Olha como é que ficou. A moto ela já deu 190 cavalos com a malha fechada desligada, e aqui ela começa numa sonda de 0,92, ela cai num poço de combustível aqui de 0,76, depois ela empobrece tudo, vem para 1,04 de fator lambda e depois enriquece bastante até fechar a RPM aqui com 0,85, 0,84. Então os valores de sonda de referência que nós temos com a malha fechada é essa montanha russa aqui. Então o que a gente vai tentar fazer agora é esticar isso aqui, deixar sempre a sonda próximo do valor de referência 0,85, para depois a gente começar a melhorar, começar a aprimorar os valores de sonda e tentar deixar esse gráfico de potência aqui mais coerente também. Então agora chega de conversa, eu já editei os mapas, vamos dar uma passada e vamos ver se a gente consegue esticar essa linha de sonda aí. Pilotos, primeiro acerto feito, e até agora a gente não está buscando ter valores de potência absurda, a gente está procurando só alisar a sonda, mas olha que como consequência de alisar a sonda a gente tem gráficos muito mais coerentes. Esse aqui é o gráfico anterior que vocês viram aí com 190 cavalos, onde a moto estava trabalhando com uma sonda totalmente desalinhada,
E aqui é o gráfico de potência agora com 194 cavalos. Foi pouca potência de pico? Sim, foi pouca potência, foram só 4 cavalos. Mas dá uma olhada nessa faixa de rotação onde a moto tinha 160 cavalos, agora ela passou a ter 180 cavalos, ela ganhou 20 cavalos. Aqui nessa faixa de rotação onde tinha 158, tem 178. Ou seja, vocês estão vendo que o gráfico anterior ele não estava coerente. Por que não estava coerente? Porque a misturar combustível estava toda errada. E esse gráfico ele já começou a caminhar para um modelo, para um desenho de gráfico mais coerente para um motor aspirado. Então agora eu vou comparar os dois gráficos de sonda para vocês. E pessoal, aqui estão os dois gráficos de sonda. O gráfico mais fino é a primeira passada com a malha fechada desligada. E o gráfico de sonda branco em negrito é o gráfico da primeira correção de combustível. Olha como os valores já são bem mais aceitáveis, né? Onde tinha 0,76 de lambda, agora tem 0,80, é mais próximo de 85, 86, que eu sei o que essa moto gosta. Ou seja, a moto ela ganhou potência de 139 para 143 cavalos, exatamente nesse mesmo RPM, né? E aqui em cima, onde a moto era extremamente pobre, ó, zero, aqui a moto tinha 1,04 de lambda, e dá uma olhada que ela tinha 169 cavalos, agora ela tem 180, porque a sonda ficou um pouco mais pobre, ainda está pobre, está com 0,96 de lambda, mas está bem mais dentro do aceitável, né? Aqui onde a moto tinha 1,04 de lambda, agora ela tem 96, e aqui na alta, onde a moto perdia muita potência, tinha um buraco, o gráfico já ficou mais coerente. Então, pessoal, vocês estão entendendo que os valores de lambda, os valores de sonda, eles interferem diretamente nos valores de potência e no formato do gráfico, para o gráfico ficar um pouco mais coerente. Então, dada essa passada, feito esse acerto, eu vou baixar o log da Feeltech e vou aprimorar mais ainda o mapa para aqui, para a gente esticar essa linha, esse gráfico de sonda, para deixar sempre mais próximo do valor de sonda de máxima potência, que é o que eu estou buscando agora. E tive mais um ajuste feito, e basicamente o que eu fiz, eu tirei um pouco de combustível dessa faixa de rotação para tentar trazer a mistura mais próxima de 0,85. Aqui onde ainda estava pobre, 0,96, onde a sonda ela me mostrou no gráfico que ela não gostou, os valores de sonda aqui, eles não estavam compatíveis com o ganho de potência, 0,96, o gráfico caiu, então eu coloquei um pouco mais de combustível. Aqui exatamente onde deu essa baixada que eu coloquei mais combustível, porque estava com 0,96 de lambda ainda. E aqui em cima eu só dei um tratinho, só dei uma alisadinha, porque já está próximo de 85, 86, então só dei um tratinho. Mas as maiores correções foram nessa área aqui. Vamos passar a moto dinamômetro e vamos ver se a gente consegue dar uma esticada nessa linha de sonda aí. Pessoal, mais uma passada dada, a gente ganhou mais um cavalinho ali, foi para 195 cavalos. Observem que o gráfico de potência já ficou bem mais coerente. Eu vou comparar um gráfico de potência com o outro e depois vou comparar um gráfico de sonda com o outro, para vocês entenderem que a gente está seguindo no caminho certo. Então, pessoal, vocês estão entendendo que o dinamômetro é uma ferramenta fundamental para você poder fazer um acerto de misturar combustível e um acerto de ignição. Porque sem dados, sem informações confiáveis, é impossível você caminhar num acerto perfeito de valores de sonda comparado com os gráficos de potência. Eu vou deixar as duas passadas aqui na tela, em vermelho a última passada e em branco a passada anterior. Nós ganhamos um cavalo só de pico, mas observe que nessa faixa de rotação aqui, ó, de 8.000 até 9, a gente tinha uma queda de potência que não estava compatível. Deixa eu tirar o gráfico vermelho. Essa passada anterior, isso aqui não é compatível com o motor aspirado. Então exatamente nessa faixa de rotação onde a moto tinha uma perda de potência aqui, ó, uma inconsistência, uma incoerência no gráfico de potência, agora o gráfico já ficou bem mais liso, bem mais coerente, e consequentemente nessa faixa de rotação aqui onde a moto tinha 180 cavalos, por exemplo, exatamente nessa rotação, agora a gente tem 186, 187, um ganho de 6, 7 cavalos, simplesmente num acerto de mapa. E agora vamos comparar os dois gráficos de queima de combustível, vocês entenderem como o gráfico está esticando e os valores de sonda eles estão sendo mais constantes. Isso faz o motor trabalhar melhor, com uma temperatura de câmara de combustão mais constante, e isso se traduz em potência. E pessoal, está aqui o gráfico de sonda da última passada. Observem que já é um gráfico de sonda já bem mais aceitável, né? O gráfico está esticando, ele está parando de ter aquelas ondas. Editor,
dá um foco aqui, ó, dá um print nessa tela e dá um print naquela primeira passada onde eu falei que a malha fechada estava desligada, que deu 190 cavalos, e compara essas duas linhas de sonda aqui, a outra estava parecendo uma montanha russa, o gráfico estava todo serrilhado, e agora a gente está tendo valores bem mais coerentes, bem mais consistentes, né? O que eu vou fazer no próximo acerto, ó? Aqui já está basicamente onde eu quero, 85, 86, aqui ainda está faltando combustível, eu vou colocar mais combustível, eu já coloquei, mas ela está aceitando mais. Quanto mais combustível eu coloco aqui, mais ela está gostando, mais o gráfico vem subindo potência, ou seja, ela me mostra que ela quer comida, ela quer combustível nessa faixa, e aqui na alta já está bem próximo do que eu quero, 85, 86, 87, então basicamente aqui na alta não vou mais mexer, mas eu quero arrumar essa curva aqui, eu acho que ela está tendo uma queda diferente de potência ali, eu acho que aqui a gente pode melhorar mais a moto. No resultado de potência final, talvez não vai mudar muito, mas aqui, quando a gente sobrepor um gráfico em cima do outro, nessa faixa de rotação, vai dar uma diferença razoável. Vamos para o nosso terceiro acerto aqui na Feltec. E time, terceira correção de mapa feita na Feltec, vamos para a próxima passada e vamos tentar deixar aquela linha que já está se encaminhando num gráfico bem mais plano ali, vamos deixar perfeito. Terceira correção no mapa, bora passar no Dino. Mais uma passada dada, são 194,8 cavalos, basicamente 195 cavalos. Só lembrando que agora nós não estamos objetivando ter o valor máximo de potência, a gente está procurando mais alisar a sonda. Põe na tela ali, dá uma olhada como o gráfico de sonda já está bem mais liso, já está bem mais coerente do que o primeiro gráfico que a gente passou, que parecia uma montanha russa. E quanto mais potência, quanto mais combustível eu coloco nessa faixa de rotação, que é a faixa de rotação de máxima potência, de máxima eficiência desse motor aqui, ó, entre 7 até 9 RPM. Quanto mais combustível eu ponho, dá uma olhada que acontece aqui, ó, o gráfico ele sobe. Então, o próprio gráfico de potência que o dinamômetro da Dynatron oferece pra gente, ele me mostra que eu tenho que pôr mais combustível aqui. Quanto mais eu ponho, mais ele quer. Basicamente aqui já está bem acertado e aqui também está bem acertado. Uma sonda bem plana, perto de 85, 86, que são os valores que eu quero deixar nessa moto, que são os valores de máxima potência. Depois eu vou testar, jogar essa sonda para cima e para baixo. Mas aqui falta só mais um pelinho para a gente deixar essa linha aqui mais reta. Foram 3 correções no mapa, dá trabalho, não é rápido para fazer. Eu sou muito conservador na hora de fazer os ajustes, eu não coloco grandes quantidades de combustível para não perder a mão e não ter que voltar do zero. Então vamos para a quarta correção no mapa da Feltec e vamos tentar deixar essa sonda um pouquinho mais lisa, aqui próximo de 85, 86. Pilotos, quarta correção no mapa feito. À medida que a gente vai chegando nos valores certos ali, vai esticando a sonda, vai alisando o gráfico de sonda, vai ficando mais fácil, vai ficando mais rápido para poder fazer o acerto fino. Bora para a quarta passada, ver se a gente consegue dar uma melhorada naquela linha que já está ficando bem legal. Piloto, seguinte, naquela ânsia de você fazer o acerto mais rápido, muitas vezes você acaba errando, e foi o que a gente acabou de fazer aqui agora. Tava colocando combustível, ela tava gostando, colocava, ela gostava, colocava, ela gostava. 4, 5 acertos, colocava combustível e ela sempre gostava. O que eu fiz? Eu coloquei muito mais combustível do que normalmente eu estava colocando nas outras passadas. O que aconteceu? A mistura, ela ficou extremamente rica num ponto, e olha o que aconteceu, onde a mistura deu 0,77, dá uma olhada, o gráfico de potência aqui, ele despencou, ou seja, nós passamos do ponto na quantidade de combustível. Então o que eu vou fazer? Eu vou voltar a usar o mapa que eu estava e vou tirar um pouco menos de combustível, onde eu coloquei um monte agora, e vamos corrigir essa queda de potência que a gente colocou em função do tanto de combustível a mais que a moto pediu nessa faixa de rotação.
período acertando a moto. Parece que é fácil, mas não é tão fácil assim. Vem aqui pertinho, nós demos nessa moto de 0,96 até passada de 0,76 a 0,96. Foram 20 passadas para ter esse resultado aqui que vocês estão vendo de ganho de potência. Onde essa moto ela tinha 160 cavalos, agora ela tem 194, 195. É uma diferença absurda de 35 cavalos. Não é porque isso é talento da gente, porque a gente sabe fazer, não. Isso aqui, a moto ela tinha um problema. Nessa faixa de rotação, onde ela tinha 160 cavalos, a mistura estava extremamente rica ou extremamente pobre. Vamos comparar aqui qual era a sonda dessa moto antes e qual era a sonda dessa moto depois, para vocês entenderem a diferença que faz uma sonda mais acertada, mais constante. Só lembrando que até agora nós só procuramos estabilizar a sonda, deixar a sonda o mais plano possível. A gente não teve muito tempo aqui, foram 20 passadas, são 20 passadas, mas para deixar perfeito, quem trabalha com acerto sabe que não é tão fácil assim. E a gente está trabalhando aqui com a malha fechada desligada, então tudo que a gente faz aqui na programação DCU é exatamente o que acontece aqui nos gráficos, né? Essa daqui é a passada da moto completamente original, do jeito que chegou aqui, com acerto com a outra bomba. Ela vinha numa crescente de potência, depois ela tinha um buraco aqui, depois ela crescia de novo, porque a moto ela não tinha uma constância nos valores de sonda. Aqui, por exemplo, a moto tinha 0,76 de lambda, é um valor bem rico para gasolina comum. Depois ela vinha empobrecia absurdamente, aqui vinha para 1,04, e isso refletiu diretamente no gráfico de potência. Então é por isso que ela tinha esse buraco. E lembra que eu falei que o gráfico de potência ele tem que ser bem mais coerente, né? Uma ponta ela tem que ligar na outra. E aqui de alta a moto ela ficava bem rica e tinha um fecha aqui perto de 0,82, 0,83. O que nós fizemos foi tirar esse mapa de combustível. Na verdade nós não tiramos, nós trabalhamos em cima dele, né? E a última passada foi essa passada número 0,96. Então esses aqui são os novos valores de sonda, uma sonda que está bem mais estabilizada. Claro, não está perfeita, dá para dar um talentinho aqui, dá para dar um talentinho aqui, mas de 6.700 RPM para frente, a moto está maravilhosa de queima de combustível, com 0,88, 0,87, 0,88. Olha a constância da queima de combustível da moto, e isso se reflete, claro, nos gráficos de potência e também nos gráficos de torque. 0,87, 87, 88, 87, 88, e ela vem até cortar RPM aqui, basicamente com 0,86, 87, 88. Agora que nós estabilizamos a sonda, agora que nós temos um valor de referência aqui, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar, selecionar toda aquela célula de 100% de acelerador e colocar mais combustível e menos combustível. Então vocês estão entendendo qual é o objetivo? O primeiro é estabilizar a sonda, independente do valor que seja. Óbvio que não seja um valor muito fora dos valores que você já conhece, que são valores de máxima potência para essa moto, que eu sei que é de 0,85 a 0,90, dentro desse range de sonda. Eu sei que essa moto mostra o máximo de potência dela, então a gente já deixou exatamente no meio, 86, 87, 88. Ah, e só um detalhe, do mesmo jeito que os gráficos de potência, eles aumentaram bastante, eu vou mostrar os gráficos de torque, só para vocês terem uma referência aqui. E, pessoal, da mesma maneira que nós comparamos os gráficos de potência, a gente vai comparar agora os gráficos de torque. Essa moto aqui, ela tinha um máximo de 17,2 kgfm de torque. Em alguns pontos realmente a moto era muito boa, tinha um torque absurdo, só que em outros pontos ela tinha uma queda muito grande no torque. Por exemplo, aqui ó, onde ela tinha 13,06 kgfm de torque, agora ela tem 16,6, são 3 kg de torque a mais. Essa diferença na pilotagem aqui é brutal. Mas Murilo, por que isso aconteceu? Você fez um milagre? Não, não tem nenhum milagre aqui, pessoal. Essa sonda ela estava extremamente pobre, ó, na passada com a malha fechada desligada, ela foi para 1,04 de lambda. A gente sabe que é extremamente pobre para andar na gasolina comum, e nós trouxemos esses valores de lambda para 0,88, e essa foi a diferença de torque, de 3 kg de torque, e de potência foram quase 35 cavalos. São valores que são impressionantes para uma moto que tem próximo de 200 cavalos. Então, pilotos, esse vídeo está ficando já bem longo, esse vídeo já está ficando bem técnico, e eu assumi o compromisso de fazer esse vídeo aos poucos para que vocês possam absorver o conhecimento. E pessoal, eu quero falar mais uma vez para vocês, eu não sou professor de nada, eu não sou nenhum expert no assunto.
tudo que eu estou passando para vocês aqui, todas essas informações eu aprendi na prática, no uso cotidiano desse tipo de motocicleta aqui, no ambiente de corrida, no ambiente de pista. Esse vídeo foi para vocês terem mais ou menos uma noção de como se inicia o acerto de uma moto, o acerto de combustível começa estabilizando a sonda. No próximo vídeo a gente vai pegar essa sonda aqui que deu 86, 87, 88, já que ela está estabilizada, a gente vai procurar a sonda de máxima potência. Vamos jogar ela para 88, vamos jogar para 89, vamos jogar para 90, depois vamos trazer para 84, 85 e achar exatamente o valor de sonda de máxima potência. Murilão, tá pronto? Ainda não tá pronto. Por quê? Apesar do rolo aqui ele ser pesado, pesa 380 quilos, um rolo de dinamômetro desse aqui da Dynatron, esse rolo não oferece a mesma carga que a rua, que o chão, que uma pista oferece. Então o acerto ainda não acabou. Depois de estabilizada a sonda, a gente vai achar o valor de sonda de máxima potência. Por exemplo, vamos supor que é 0,90. Achamos esse valor de sonda de máxima potência, a gente vai colocar o freio eletromagnético para funcionar, porque colocando carga aqui, fazendo a moto fazer mais força, ela vai consumir mais combustível e com certeza essa sonda que estava cravada em 0,90, ela vai acabar empobrecendo e a gente vai ter que acrescentar combustível. Por quê? Porque a moto ela tem que ficar com os valores de sonda perfeitos com carga, no chão, em alta velocidade. Aqui no dinamômetro nós só temos uma referência para achar esses valores de sonda e o freio eletromagnético é peça fundamental para a gente achar os valores perfeitos de sonda, mas com o motorzão fazendo força, não simplesmente girando ângulo, mas com o motor fazendo carga, simulando a carga que a gente tem na rodovia ou na pista ou no lugar onde você use a sua moto para tirar o máximo desempenho. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, possam ter entendido um pouco sobre quais são as ferramentas e quais são os recursos que você necessita para fazer uma moto dessa aqui ter o máximo de potência no chão, andando em condições de competição, em condições de corrida. Espero que vocês possam ter entendido que duas coisas são fundamentais. Uma ECU programável pode ser uma Feltec ou você pode fazer o acerto na sua própria ECU, desde que você tenha os equipamentos necessários para poder reprogramar a própria ECU da sua moto. A maioria das motos tem a ferramenta, tem o software para você entrar e editar como você faz na Feltec e fazer na sua ECU original. Claro que de preferência você faz na Feltec, é muito mais fácil, você faz tudo em tempo real. Na ECU você tem que ler, gravar, esse procedimento acaba demorando. E é claro, um dinamômetro que seja confiável e que tenha testes constantes, principalmente valores de temperatura de motor constantes. Essa moto aqui, depois vocês vão ver, sempre na tela aqui, ela sempre mostrou qual era a temperatura no momento das passadas. Aqui, editor, chama bem pertinho na tela aqui, ó, a temperatura do motor, agora tá 77,8. Observem que essa temperatura, ela sempre foi próxima de 78 graus, 80, 81. E que temperatura é essa? É a temperatura que nós usamos a moto em condição de acelerar. Observem que quando você está acelerando a sua moto em pista, em competição, em rodovia, no uso normal, a hora que você enrola o cabo, a temperatura da moto ela fica nesse range aí, de 80 graus a 85. E a gente só consegue essa constância na temperatura porque nós temos um ventilador aqui que tem alta capacidade. Esse ventilador ele consegue reproduzir a velocidade do ar aqui até 140 km por hora. Então, isso aqui trabalha numa temperatura, faz a moto trabalhar numa temperatura bem constante e bem próximo do que você vai usar na rua. Então, pessoal, vocês estão entendendo que basicamente não é só fazer o acerto da moto em cima do dinamômetro. Não adianta você achar os valores de máxima potência aqui em cima do dinamômetro se você não tem condições de oferecer a mesma carga que a rua te proporciona. Então, imagina que você tem uma sonda aqui, deixou a moto perfeita, 210 cavalos aqui com uma sonda de 0,90. Você não tem um condicionador de sonda nano. Para quem quer uma moto de alta performance, o condicionador de sonda nano, que é essa peça aqui que vai fazer a medição de quanto de oxigênio livre tem dentro do escapamento e vai te dizer se a mistura está mais rica ou mais pobre. Isso aqui é fundamental numa moto hoje que quer ter o máximo de performance. Por quê? Fez o acerto da moto aqui no Dino, que não tem freio, cravou uma sonda de 0,90, a hora que você põe na rua, isso não é uma regra, tá? Tem motos que tem sistema de malha fechada, tal, mas normalmente essas motos que cravaram uma sonda aqui fica perfeitinha. Quando você põe na rua e tem fluxo de ar entrando e a moto está fazendo força, está tendo resistência aqui, esses valores de sonda acabam empobrecendo. Porque a moto tem que fazer mais força, o motor tem que fazer mais força e consequentemente o motor consome mais combustível. Ficou teórico, ficou meio técnico. Se você não entendeu alguma coisa, deixa aqui nos comentários a sua dúvida. Se eu não souber, eu vou procurar aprender e vou trazer a resposta para vocês. E se eu souber, eu vou responder de bate-pronto. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, deixa aqui nos comentários. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, não deixe de se inscrever no canal. Só inscritos no canal vocês vão receber as notificações para saber quando o vídeo novo. Até o próximo, valeu e fui.